Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Vamos falar sobre Química da ETEC. Fizemos uma aula sobre matemática, uma de física, vamos fazer uma de química agora. Bom, considere a imagem que apresenta algumas peças de quebra-cabeça de cátions e ânions. Aí a gente vai fazer a questão de 29 a 31. Sabendo que os compostos devem apresentar neutralidade de cargas, um aluno no ano do ensino fundamental está usando as peças do quebra-cabeça para descobrir as fórmulas de algumas substâncias químicas. Quando ele unir as peças que apresentam os íons potássio e o nitrato, né, estaremos representando um composto. Então, é um nitrato de potássio e ele está descrito aqui, ó, nitrato de potássio e nitrato de potássio. Esses dois caras aqui caem fora. Mas aí, ele é iônico, molecular ou metálico? Bom, o potássio é um metal, está na família 1A, mas o nitrato é ametal. Então, uma união de metal com ametal é uma aleação iônica. Então, sua resposta seria A. No segundo questão, ele fala que desses cátions e ânions, o aluno concluiu corretamente, o cloreto de bário apresenta que fórmula? O cloreto de bário, você tem aqui ó, o bário que é carga 2 e o cloro carga 1. Então você tem que fazer aquela regrinha do tombo. Ele quer saber se você sabe fazer isso. Então você joga aqui a carga do bário, aqui no B, tá vendo? Ó? Joga a carga do bário para o cloro. Ok? No exercício 30 e 31 aqui, ó, o terceiro exercício dessa série, você tem aqui uns versos que falam sobre o sal de cozinha. Bom, sal de cozinha todo mundo sabe que é o NaCl, que é o cloreto de sódio. O sódio está aqui no número 3 e o cloro no número 4. Essa alternativa E. Também não é difícil. Aqui você tem uma música de química do João Bosco, que fala nessa segunda estrofe aqui, ó. Faróis iluminam meu coração, feito faíscas que virou uma explosão. Então essa faísca desencadear a transformação de quê? É uma reação exotérmica. Tá? Você tem aqui no A, no C, no A e no C. Os outros é endotérmica. Mas ela é exotérmica, pois libera energia ou absorve energia. Isso que ele quer saber se você lembra do conceito. Reações exotérmicas liberam energia. Questão A. Aqui ele te dá uma fórmula da fotossíntese, né? Que é CO2 mais água. Aí você tem aqui, você tem que ser na presença de luz, né? E você tem aqui a glicose, liberando oxigênio e água. Processos descritos de fontes de energia pelas plantas é a energia o quê? Hidrelétrica. Hidrelétrica é uma besteira. Elétrica também não. Nuclear, nem se fala. Eólica de vento. Então, solar, né? A equação química descrita no texto também apresenta exatamente o quê? Uma substância composta? Não, você tem CO2 composto, a água composto, glicose composto. Duas substâncias simples? Não, a única substância simples que você tem aqui é oxigênio. Três substâncias compostas? Ó, é uma pegadinha. Realmente tem, ó, uma, duas, três. Que a água repete aqui, ó. Então, uma, duas, três. Essa é a sua questão. Aqui ele fala sobre química verde, né? E ele quer saber se você sabe a alternativa que apresenta produtos obtidos obedecendo o princípio da química verde. Óleo diesel não, que é composto fóssil. Alumínio e aço aqui, ó, são extraídos, né? Então também não é renovável. Gasolina vem do petróleo. Então você só tem aqui o etanol, que é renovável, que vem da cana-de-açúcar. De novo ele fala sobre aqui, ó, sobrevivência e civilização, depende do ato de consumo de energia, a qual utilizamos na indústria. Exemplos de energia renovável. Petróleo não é renovável. Etanol energia eólica aqui, ó, B. Ó, carvão mineral não é fóssil. Energia nuclear também não é. Gás natural também não é fóssil. Energia elétrica mas tem um aqui que não é. Carvão vegetal mas fóssil não. Dos compostos mais remotos, os seres humanos buscam uma fonte de energia para melhorar a qualidade de vida. Ó, fonte de energia não renovável.
não renovável. Hidrelétrica é renovável, biocombustível também. Geotérmica e hidrogênio. Petróleo, não. Carvão mineral, não. Ó, petróleo e carvão mineral. Você vê que eles cobram muito isso na ETEC, né? Aqui ele te dá um adubo NPK, sendo 4, 14 e 8, ó, 4 nitrogênio, 14 o fósforo e o 8 aqui o potássio. Ele te deu aqui, ó, NPK 4, 30, 16. É só você ver essa relação. Aqui o B, ó, 4 de nitrogênio, 30 de fósforo e 16 de potássio. É só prestar um pouquinho de atenção, que não era uma questão difícil. Outro assunto que eles abordam muito é se você sabe a diferença entre condução, convecção e radiação, né? Então, ele fala aqui, ó, o calor gerado na queima da lenha é levado no interior do fogão na direção de uma chapa metálica. Ó, o calor é levado para a chapa, não é o fogo direto na chapa. Então, é esse ambiente aqui, ó, que o ar é aquecido, é chamado de convecção. Bom, temos dois aqui, vamos continuar. Esses caras aqui vão para fora. Estamos entre a B e a C. A chama da lenha em combustão, o calor é transferido por ele na chapa, né, da chapa diretamente, né, da chapa para o bule. Então aí você tem o que? Você tem uma condução de calor, aqui, ó, convecção, condução. E ele fala ainda da lenha que está fora, será utilizado futuramente, mas ela se aquece devido à irradiação de calor que tem o forno. De novo aqui, ó, o cozinheiro deve estar atento aos fatos físicos e apresentar seu trabalho, assim manipular uma concha de alumínio, deve envolver o cabo com pano. Por quê? Porque aí você tem, ó, uma condução de calor. Convecção é de ar, cai fora, e aí você fica entre a D e a E. Vamos continuar. Aí ele fala, ainda ao desejar manejar uma refeição aquecida, pode deixá-la sobre uma... Aqui, peraí. Aqui, ó, destampar uma panela com água fervente, que deve ter cuidado de não queimar por causa do vapor. Mexeu com o vapor, é uma convecção, né? Então você tem condução, convecção. E aí no final ele fala sobre uma lâmpada de luz infravermelha, e aí é a irradiação da luz. Aqui ele fala sobre um composto, o óxido de alumínio, tá vendo? E ele pergunta, esse composto que tem na bauxita, que leva à produção de alumínio, apresenta o quê? São dois átomos? É um átomo de alumínio, são dois átomos de alumínio para 3 de oxigênio. Dois elementos químicos, alumínio e oxigênio. 5 elementos químicos? Não, só tem 2. Uma molécula de alumínio? Tem, mas tem oxigênio também. Uma molécula de ozônio? Tem, mas no caso aqui são 2 elementos químicos. Se você separar, como é uma molécula é uma união de 2, né, dos dois elementos químicos. Ele quer saber se você sabe o que é o símbolo ouro e prata. A prata é AU o ouro é AU e a prata é AG. Fácil. Bom, aí ele fala aqui, ó, por que tomar a água no meio da aula prejudica o aprendizado? Uma besteirinha aqui, uma piadinha. Resposta, porque ela diminui a concentração. Pergunta aqui, ó, primeiro exemplo refere-se ao conceito de que, se diminui a concentração, você está fazendo uma diluição. Segundo exemplo, um nêutron entra num bar e pergunta, qual é o valor da bebida? O garçom responde, para você é 0. Então ele está falando sobre a carga elétrica do nêutron, né? Se o átomo está estabilizado, então a carga elétrica do nêutron vai ser 0. Aqui ele está falando sobre instrumentos musicais e aqui você está vendo uma evaporação. Nos refrigerantes tem muito disso, né? Então você adiciona o que no refrigerante? Aí, ó, substância que em temperatura ambiente se comportaria como essas notas musicais, né? Ó, em substâncias gasosas. Você tem aqui o CO2, né? Que é o dióxido de carbono. Suponha que um aluno esteja com uma peça do elemento químico sódio, localizado no grupo 1 da tabela periódica, joga o dado, e aí ele vai lá no número 118. 118 é o último elemento químico. Então você tem que lembrar aqui, ó, da tabela periódica. Ele está aqui no sódio, vai aqui para o 118, ó, tá vendo? Então, você tem aqui que você tem que ir em diagonal.
Aqui você tem um corpo humano que tem vários elementos químicos e ele quer saber, ó, dentre outros, os símbolos que você consegue enxergar aqui. Bom, você consegue enxergar carbono aqui, ó. Você consegue enxergar ferro aqui. Você consegue enxergar chumbo aqui, ó, Pb, tá vendo? Então muita gente se atrapalha com esse símbolo do chumbo, mas é carbono, chumbo e ferro. Carbono, chumbo e ferro. Aqui ele te dá alguns exemplos, ó, a periódica da nossa reação, ácido e base, óxido e sal. Tá vendo? Ele quer saber um exemplo de cada uma coisa disso. Bom, ele começa, nossa reação, ácido. Bom, o ácido é tudo que começa com hidrogênio. Isso aqui é base, base, começa com H, começa com H. Então, ácido clorídrico, tá vendo? Temos essas três, essas duas vão embora. Segunda é uma base. A base é que termina com OH. Esse cara termina com OH e esse é o hidróxido de sódio. Bom, aí você tem o ácido e a base. O ácido é a base e aqui cai fora que isso aqui é um sal. Agora a terceira coisa ele fala óxido. Óxido é um metal mais oxigênio, é um binário. Aqui é um sal. Então já matamos que é esse daqui. E o último ele fala que é um sal. Bom, se não é um ácido que começa com H e nem uma base que termina com OH, é um sal. Esse cara aqui. Beleza? Ficando por aí e até a próxima.